Quer vender mais? Agora VAP! Olá amigos, vocês que estão participando aí do Masterclass de Coaching de Vendas de Alta Performance, aqui é o Ernesto novamente. É um prazer estar com vocês em mais um dos vídeos da nossa série. E neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre aquele aspecto que nem sempre as pessoas gostam de comentar, mas por que às vezes o processo de coaching não dá certo? Ou Ernesto, o que eu devo fazer? O que nós devemos fazer para que as minhas sessões de coaching funcionem, tá bom? Então nós vamos dedicar um tempo hoje do nosso Masterclass, né, da nossa série de vídeos, falando sobre isso, tá bom? Antes da gente entrar no mérito, né, do nosso terceiro vídeo, eu quero agradecer as pessoas que têm se manifestado através da interface no Facebook, principalmente através dos e-mails, através das redes sociais. Muitas pessoas têm colocado suas expectativas, seus pontos de vista, suas experiências passadas. Muitas pessoas têm pedido, né, para participar também como coaches, para criarmos parcerias, para levar a proposta, né, da venda de alta performance para sua cidade, para sua empresa. Isso tudo é muito gratificante e com certeza todos esses casos serão analisados aí na medida aí que a gente vai evoluindo com o nosso processo, tá bom? Algumas eu preciso, nesse momento, obviamente, nós vamos nos focar nas sessões de coaching, mas também algumas outras solicitações que estão sendo feitas, a gente vai poder tratá-las aí com o desenvolvimento aí do nosso trabalho, tá? Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou um profissional que atua já há mais de 20 anos com consultoria, treinamento, com coaching. Fui executivo também na área comercial. Eu convido vocês a entrar no meu perfil no LinkedIn, lá vocês vão ver testemunhos de clientes, depoimentos, né, de clientes, vão conhecer um pouco melhor quais são as empresas que eu já atendi. A minha especialidade é o coaching na área executiva, é o coaching de carreira. Então é sobre essa ótica, né, dentro desse enfoque que nós vamos tratar as nossas sessões de coaching, essas sessões preparatórias, gratuitas, 100% online aqui do Masterclass de Coaching de Vendas de Alta Performance, tá bom? A minha atuação sempre foi por todo o Brasil. Eu sou autor do livro VAP, Vendas de Alta Performance, que deu origem à metodologia, essa metodologia fantástica em vendas. Temos um site também, VAP, vendasdealtaperformance.com.br. Você pode nos seguir nas redes sociais, nós temos sempre muito conteúdos. E em especial a Academia de Vendas de Alta Performance. Eu recomendo a você que é empreendedor, você que é líder comercial, você que é um agente comercial nas mais diversas formas, né? Trabalha com a venda pessoal, trabalha na visita, na porta a porta, com a venda direta, trabalha no varejo, numa loja, num atacado, você que trabalha ao telefone, você que trabalha pela internet. Vendas é o meu negócio e a academia, ela reúne a minha experiência de mais de 20 anos em empresas de diversos segmentos, o trabalho também de alguns profissionais com quem atuo em parceria. Isso tudo está lá gratuitamente na academia, e a academia é composta basicamente dos vídeos que nós colocamos no nosso canal no YouTube e de textos complementares para cada vídeo. Então existe lá uma série de textos com os quais você vai poder se aprofundar no tema desejado por você, tá bom? Seja ele persuasão, seja ele negociação, seja ele algo inspiracional, né? Algo que possa de alguma forma motivar você a ir para o próximo nível, tá? Bom, então voltando agora ao Masterclass de Coaching de Vendas de Alta Performance, a gente hoje vai falar sobre por que muitas vezes, né, as sessões de coaching não funcionam. E nós vamos falar especificamente sobre o ponto de vista seu, o coach, tá bom? Até que ponto a relação com o coach, até que ponto a relação, o contexto em que as sessões se dão, a mecânica das sessões são desenvolvidas, até que ponto isso pode de alguma maneira impactar negativamente e aí o coach não conseguir os resultados que ele deseja, tá? Então o objetivo aqui é que você se vacine, é que você já tenha aí de antemão possíveis obstáculos que você vai encontrar, porque é tudo o que eu não quero, né? O que a gente quer é que você tenha de fato sucesso, que você avance na sua carreira, avance como empreendedor. Então nós vamos agora tratar um pouco sobre isso aqui, tá bom? Bom, então, voltando então nessa questão, por que muitas vezes o processo de coaching não funciona, por que o coach tem dificuldades? Tudo começa a partir da construção de um relacionamento de confiança, coach e coach, e isso nem sempre acontece, seja por causa do estilo pessoal do coach, seja por causa do estilo interpessoal do coach. Às vezes não há esse afinamento, né? Um pode ser um pouco mais eloquente, o outro um pouco mais reservado, um pode ser um pouco mais pragmático, o outro um pouco mais de pensar antes de agir, né? Então essas coisas fazem com que às vezes
haja esse desencontro, né, no sentido de agir, no sentido de que ações adotar, no sentido do timing das coisas. Então é fundamental que você encontre logo de cara, você coach, essa afinidade, esses pontos de contato, esses pontos de encontro que criem uma simpatia, né, uma empatia, né, da parte do coach para com você, e você se sinta assim seguro para avançar, tá bom? É muito importante então você considerar isso quando fizer a escolha, a opção pelo coach que irá apoiá-lo no desenvolvimento da sua carreira. Bom, em seguida vem a questão de nós construirmos opções, construirmos alternativas, né? A construção de opções para o coach não é meramente uma receita, você não pega isso na literatura, você não pega isso como algo feito e diz, olha, siga esse modelo. Isso parte muito do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento e da capacidade do coach de construir, uns mais rápidos, outros nem tanto, essas alternativas, essas soluções, tá? Então, óbvio, o trabalho do coach vai ser ajudar você, coach, a identificar essas opções, a construir essas opções, a gerar essas opções e aí sim colocá-las em prática de uma maneira que seja que você se sinta confortável, de que você se sinta ao mesmo tempo desafiado e com isso você avance, né, na sua carreira, no seu desenvolvimento profissional, tá bom? Então, gerar opções é um processo que passa pela nossa mente, pelo nosso desenvolvimento emocional, pela nossa maturidade emocional. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, esse processo todo de identificarmos quais são os nossos pontos fracos, trabalharmos a roda da vida, né, como a gente viu, né, na sessão anterior, trabalharmos um plano SWOT, como a gente viu também nas nossas ferramentas, isso serve de uma forma para alguns coaches, para outros nem tanto, para outros a necessidade que a gente faça uma adaptação em função da personalidade, do ritmo, até do tempo disponível de um coach para o outro. Mas o fato é que você, para gerar essas opções, vai ter que fazer essa imersão em quem é você como ser humano, em quem é você como indivíduo. Porque somente pensando em você, essa energia, essa força, né, é que nós vamos conseguir, eu, o coach, vou conseguir fazer com que você avance, com que você queira avançar e com que você visualize, né, com que você tenha essa visão de onde você quer chegar, do que você quer ser. Falamos sobre isso também no último vídeo, lembra? Propósito, motivos, visão e fé. Então esse conjunto de ferramentas vai fazer com que o coach gere opções. Então, óbvio, a partir do momento que ele gera opções, a partir do momento que ele tem alternativas para agir, é de se imaginar, de se esperar que ele parta para a ação. Lembra que nós falamos também dos princípios básicos do coach, né? Então, ação constante, né? Foco no futuro e ação constante. Então, uma vez bem definidos, né, os seus objetivos, aí chegou a hora de agir. E você precisa estar inspirado para agir. Então, você precisa ter um coach que inspire você à ação, seja pelo seu exemplo de vida, seja pelo seu estilo interpessoal, seja pela sua carreira, né? Você de alguma forma, seja porque ele trouxe à tona um modelo com o qual você se identifica, também pode acontecer obviamente, você precisa estar inspirado para agir, você precisa se automotivar, você precisa a partir daquele momento com as sessões de coaching, acreditar que, poxa, esse dia vai ser especial para você, amanhã quando você acordar as coisas estarão melhores ou você poderá construir um mundo, uma vida melhor para você. Então você precisa estar inspirado para agir, você precisa ter essa vontade de avançar. E aí a gente entra também no outro aspecto, tá, que precisa ser sempre muito bem trabalhado. Lembram-se das tais crenças autolimitantes? Lembra-se dessa coisa toda do contexto em que a gente vive, dos estereótipos, né, que são como algemas, né, que às vezes, né, nos mantém presos, né, a modelos, a um mindset, né, um modelo mental que dificultou o avanço nosso na carreira ou que agora está parecendo bloquear o avanço na nossa carreira. Lembram que a gente falou sobre isso também nos vídeos anteriores? Pois é, então quando a gente fala em inspirar a agir, inspirar para a ação, a gente também está falando disso, a gente está falando dessa nova crença, essa crença da superação, essa crença de que esse desafio que vem pela frente não é um problema, ele é sim um motivo, um desafio para que você avance. Então a gente precisa, a partir do momento em que o coach acredite que ele tem agora, de fato, o controle, ele é o piloto do avião lá do plano de voo, lembra? A partir do momento que você entrou naquela aeronave, você está pilotando a sua vida rumo ao seu futuro, ao futuro que você deseja, a ação constante, o plano de ação diária vai fazer com que você, passo a passo, possa dar uma longa caminhada.
né, a gente certamente não dá para você mudar o contexto, a situação em que você vive da noite para o dia. Mas como já dizia Jim Rohn, você pode mudar agora o rumo da sua vida. Uma decisão que você tome e você muda, né, a direção que você está dando à sua vida. E para isso você precisa estar inspirado, porque depois de tomar essa simples decisão de para onde, né, apontar, né, o meu cursor, vem o trabalho constante, vem o trabalho diário, vem a ação diária, sem a qual tudo não vira nada, né, mais do que simplesmente um sonho, né, um sonho que pode um dia até virar um pesadelo. Então, o coach tem que ter consciência, tem que ter certeza de que ele está começando a se sentir inspirado para agir. E uma vez que ele está agindo dentro daquele plano, né, que brotou dele, com a maestria, né, com a orientação do coach, ele agora se sente plenamente motivado para avançar, ele agora tem um plano de ação, ele está executando esse plano de ação com todos os obstáculos que normalmente vão surgir, né? Também não é uma coisa assim que da noite para o dia você vai ser a excelência, né, em automotivação e você vai decolar como um foguete. Não, continuará durante um período havendo ainda algumas dificuldades, força do hábito, força das crenças, força do contexto, né, profissional, pessoal, familiar, até de relacionamento íntimo que você tem. Então vai levar talvez um certo tempo para que você decole, mas o coach, né, vai estar orientando você, coach, a lidar com essas intempéries, com essas dificuldades e continuar avançando, tá bom? E aí então eu estou agindo, estou inspirado para a ação, eu preciso ter mecanismos de reconhecimento, percepção, entendimento de que eu estou avançando, tá bom? Então é necessário que você possa reconhecer esses avanços. É necessário que você possa ter esse entendimento de que o quanto que eu andei, quantas milhas eu avancei, quantas jardas, quantos metros eu avancei de ontem para hoje, ao longo da semana que passou, ao longo dessa semana que está se encerrando hoje, quais os avanços que eu fiz. Então eu, coach, você, coach, precisa ter mecanismos de reconhecimento disso, de entendimento disso. Você pode ser muito bom na hora de elaborar um plano, mas se você também não tiver esse feedback positivo, se você não tiver essa resposta que retorna para você dizendo, poxa, parabéns, você deu mais um passo, continue avançando, o caminho é esse, olha, falta avançar nesse sentido, olha, falta ainda alcançar esses objetivos que foram traçados, olha, você avançou nessa área da roda da vida, mas ainda está faltando aquelas outras ali, ou olha, parabéns, você concluiu esse segmento da roda da vida, agora nós vamos para essa outra área da roda da vida. Se você não tiver esses balizamentos, não tiver esses milestones, esses pontos de avaliação, esses checkpoints, você às vezes vai se sentir perdido. E mesmo com toda a fé, lembra, a gente falou sobre fé também, você pode ficar desorientado, você pode estar de repente com toda essa crença, essa fé, né, essa energia incrível, mas pode estar apontando na direção errada. Pode não ser a sua vocação, pode não ser aquilo que de fato motivou você desde o início do processo de coaching. Isso às vezes acontece. Então é muito importante você, coach, ter esse entendimento de onde eu estou, que passos eu dei, em quais áreas eu dei, o que ficou para trás. Eu preciso também reconhecer que em algumas áreas de repente eu não consegui avançar, seja porque não eram as prioridades traçadas, seja porque houve falhas, mas eu avancei em outras tantas e isso me mantém no passo, isso me mantém motivado a prosseguir, tá bom? Muito bem, então nesse primeiro trecho do vídeo de hoje, a gente vai prosseguir agora na sequência, mas eu quis então repassar com vocês essa questão toda aí, esses erros, essas falhas que às vezes limitam muito, né, o trabalho do coach, podem até pôr em risco o sucesso desse seu processo de coaching, tá bom? Tenha metas muito claras, esteja inspirado para a ação, tenha um pacto, né, de confiança mútua com o seu coach, né? Esteja realmente, como eu falei, inspirado para agir, tenha um plano claro de ação, saiba como medir, como avaliar os progressos, aquilo que ficou para trás e continue no passo. Então esse conjunto, né, de desafios, de riscos, fizeram parte dessa primeira parte do vídeo, né? Nós vamos seguir agora, temos mais algumas dicas para passar para você, tá bom? Muito bem, então estou aqui de novo, vamos para o segundo módulo, né, para a sequência do nosso terceiro vídeo do Masterclass de Coaching de Vendas de Alta Performance. Eu, Ernesto, tenho por hábito, eu sou uma pessoa muito prudente, né, e procuro garantir, dar todas as garantias possíveis para que o meu coach atinja os resultados que ele espera, né, no prazo razoável, de uma forma
em que ele faça o mínimo ou um trade-off, né, uma troca que seja menos traumática para ele possível, que ele seja efetivo, resumindo, nessa transformação que ele quer para a sua vida. E eu resolvi dedicar um vídeo especialmente a essa questão de por que às vezes, Ernesto, o processo de coaching não funciona. Alguns clientes, né, alguns coaches, alguns profissionais de treinamento, de desenvolvimento pessoal com os quais eu convivo, muitas vezes questionam isso e surgem esses debates. Por que às vezes as coisas não funcionam? Então eu resolvi dedicar parte desse nosso processo do Masterclass de coaching, de vendas de alta performance, a essa discussão com você, a dar este entendimento a você da importância que tem tanto o coach como o coachee para que esse sucesso de fato seja alcançado, tá? Então no primeiro módulo eu falei sobre por que às vezes na conduta do coachee, no comportamento do coachee, na figura do coachee, as coisas não funcionam. Agora a gente vai dedicar um tempinho a falar sobre o outro lado da história, sobre o lado do coach. Por que às vezes o coach, seja por algumas questões de ordem pessoal, seja por algumas questões na maneira como ele lida, interage como coachee, por que ele às vezes como protagonista faz com que as coisas não deem certo ou não permite que o processo de coaching funcione, tá? É importante você ter essa visão crítica, você desenvolver isso, porque na área comercial a gente lida com um critério, com uma pegada de proatividade muito grande, né? Todos nós estamos sempre olhando algum resultado, mirando algum resultado, né? Mirando uma meta, né? Bater uma meta, então não adianta a gente fugir dessa realidade. Então é muito importante que a gente tenha essa segurança, essa percepção de que a nossa relação coach-coachee, quando você estiver num processo de coaching, está caminhando da melhor maneira possível, porque nós não temos tempo a perder. Obviamente nenhum profissional em nenhuma área, eu estou apenas particularizando, né, dando um foco aqui, porque esse programa de coaching, ele é voltado, como eu disse, né, tenho dito isso, à área comercial, a profissionais da área comercial, atendendo a um pedido que muitos dos meus clientes aí pelo Brasil têm feito, tá? Hoje os programas de capacitação, os programas de liderança evoluíram muito, né? Toda essa dinâmica, esse processo de tomada de decisão nas empresas, no empreendedor brasileiro, né? Levou vocês que me assistem a terem maior capacidade de formular soluções, formular alternativas e implementá-las. Não só você por si, né, per si, mas perante a sua equipe, seu grupo, os colaboradores da sua organização. Então, o processo de coaching cai como uma luva nessa dinâmica de transformação, nessa dinâmica das pessoas, nessa dinâmica de extrair o melhor possível de um colaborador, de um parceiro de negócio, para que a gente possa alcançar o próximo nível, para que a gente possa avançar nos nossos resultados comerciais, tá bom? Então nessa segunda parte a gente vai falar sobre isso, do ponto de vista do coach, aonde que às vezes a coisa pega, tá bom? Perfeito então, pessoal? Então vamos lá. Então do ponto de vista do coach, aonde que às vezes a coisa pega? Então, o coach, observando o coach que você está pensando em contratar, que você está pensando em incorporar aí, né, ao teu desafio de se tornar um profissional melhor, é um profissional capaz de construir relacionamentos. Ele é uma pessoa voltada a construir relacionamentos, ele tem essa pegada, essa habilidade, esse jeito, seja no seu estilo interpessoal, seja na sua disponibilidade de tempo, seja na prioridade que ele parece dar, né, ao seu caso. Ele demonstra ter isso, ele demonstra ter empatia nesse conjunto, né, de recursos que normalmente as pessoas têm para construir relacionamentos sólidos. A empatia se destaca, obviamente. Então, ele demonstra ser uma pessoa empática, ele demonstra ser uma pessoa capaz de alguma forma assistir você, orientar você, suportar essa sua busca pelo que você tem de melhor. De uma maneira empática, ele é capaz de se colocar no seu lugar e perceber os desafios que você tem diante das suas crenças, diante do seu ritmo de trabalho, diante da cobrança de resultados, diante da pouca disponibilidade às vezes de tempo que vocês têm para sessões de coaching, diante até do momento em que você está na sua vida, né, com filhos, com transição de carreira, com mudança, né, de empresa, com mudança de território, com mudança de local de residência. Então esse nível de empatia mínimo é fundamental para que você, o coach, construa uma relação realmente sólida, tá? E aí, obviamente, na esteira disso vem a própria habilidade dele, do coach, em levar você, coach, a superar esses desafios, esses obstáculos que você vai ter nessa transição, nessa jornada aí que você resolveu assumir, né, de melhoria pessoal, de melhoria profissional. Não será
fácil em hipótese alguma. Podemos, coach, nós podemos tornar isso um tanto mais simples, com métodos, com sistematização, com suporte, né, com uma orientação para o seu desenvolvimento pessoal, para que você tenha esse entendimento mais claro da roda da vida, para que você tenha um plano de voo campeão, para que você se organize com a matriz SWOT, né, que leve você diariamente, né, a agir. Obviamente nós podemos minimizar o estresse, o esforço físico, né, o drama que você vai viver nessa transformação, mas a dor faz parte do crescimento. Normalmente o crescimento vem acompanhado da dor, mas essa dor pode ser algo compreensível, pode ser algo que no nosso entendimento, na nossa relação coach-coachee, ela está ali porque a musculatura está se desenvolvendo, porque, né, eu estou saindo desse casulo, né, estou indo para uma nova fase da minha carreira, da minha vida profissional, ou não, pode significar que para mim significa uma dor, porque eu estou ficando extenuado, eu estou despendendo mais energia do que o que deveria. Então essa percepção que o coach vai ter em relação a esse suporte, né, que o coach está dando para ele, vai fazer toda a diferença para que ele prossiga animado ou não. Então é muito importante a gente perceber nisso no coach, essa capacidade de ser empático, de lidar com essas manifestações do coach, a compreensão até, né, da própria natureza humana. O ser humano, você coach, adia decisões. O ser humano, você coach, vive a angústia, vive as frustrações do dia a dia, as decepções do dia a dia. O ser humano, ele sofre influências a todo momento, seja de pares, seja de cônjuges, seja de familiares mais próximos, seja da sua chefia, se a chefia não está envolvida nesse processo de coaching, seja do contexto em que a sua empresa, a sua área de negócios está. Então não há como dissociar isso. Nós vivemos uma eterna metamorfose, uma eterna transformação, uma eterna mudança no nosso comportamento. No mundo de hoje é difícil você imaginar um profissional que nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. Síndrome da Gabriela, não é isso? Ou do Gabrielão. Isso não existe. Nós vivemos um mundo de transformações, então é natural, a gente se transforma a todo tempo. Eu mesmo vivi isso, eu me formei em engenharia química em Salvador, na minha terra natal. Quando eu cheguei a São Paulo para trabalhar com consultoria na área de produtividade, eu comecei na área fabril, eu comecei na minha área, mas lá eu fiz carreira, enveredei pela área de administração, área operacional, área de processos, fui fazer um MBA na FGV, lá eu evoluí mais um pouco, depois tive que fazer outros tantos cursos, outras especializações, enveredei pela área de treinamento. Quando eu comecei a atuar com CRM, existia toda aquela ideia, aquela percepção de que relacionamento com o cliente era uma coisa ligada exclusivamente à tecnologia e, com toda a minha pegada interpessoal, com toda a minha capacidade de lidar com pessoas, com toda a experiência que eu já tinha, né, de desenvolvimento de pessoas, poxa, foi uma fase fantástica para mim, porque eu consegui participar de toda essa evolução tecnológica que veio junto, né, com a tratativa, com os modelos, né, de fidelização de clientes. Isso foi maravilhoso, mas veja quantas transformações eu passei. Hoje a gente fala em redes sociais. Quando eu comecei a minha carreira, muitas das tecnologias que vocês conhecem hoje não existiam. Então imagine quantas transformações eu tive que viver, tive que passar para que alguns dos meus motivos, como a criação dos filhos, a minha carreira, meu desenvolvimento pessoal, continuassem, né, passo a passo, todos os dias, diariamente. Não foi fácil, não foi fácil. Então, obviamente que o coach ele tem que ter essa interpretação, porque muitas vezes você, como você não tem bola de cristal, você, para encontrar esses caminhos, essas alternativas que às vezes a vida vai colocar, diferente do plano que você tinha, né? Porque o plano da vida, né? O plano de Deus, né? O plano da vida não é o nosso plano. Então, você muitas vezes vai lidar com essas angústias, com esse sofrimento, né? Com vai se sentir às vezes desencontrado, apático, e no outro dia você está super entusiasmado. Essas oscilações, esses desencontros fazem parte da natureza humana, e o coach tem que ter esse entendimento. Ele tem que saber até que ponto isso é circunstancial, até que ponto isso faz parte dessa transformação, da dor da transformação, e até que ponto as metodologias, as ferramentas, né, usadas até então não estão funcionando, não estão dando a resposta adequada. Então espere isso sim do seu coach. Ele precisa ter esse entendimento para deixar você razoavelmente seguro, né, na canoa, no barco que você agora resolveu, né, onde você resolveu seguir a sua trajetória, não é isso? Não dá para ficar um pé em cada canoa tentando, né, conciliar
as duas alternativas, manter o equilíbrio, fica difícil. A gente vai ter que fazer algumas escolhas, algumas opções. E esses momentos geram, sim, sem dúvida, uma instabilidade emocional muito grande na gente. Esses momentos fazem com que a gente, muitas vezes, se desencontre, né? Tenha dificuldades em prosseguir. Então, você vai precisar, sim, do coach nesses momentos para avançar com mais tranquilidade, tá? E aí, muitas vezes, como é que o coach traz isso para você? Como é que o coach apresenta para você essas opções? Então vem também as habilidades negociais dele. E aí eu estou falando em negociação no sentido de troca de concessões, tá? Eu, como coach, não posso impor a você o plano. Eu, como coach, também não posso ceder 100% a tudo aquilo que você determinar. Então, muitas vezes nós teremos tudo aquilo que você acredita que é, né, o caminho, o passo a ser dado. Talvez a gente precise, em função da minha experiência, em função da minha vivência, em função de outros programas de coaching, né, que eu já assisti e que eu já tive a oportunidade de conduzir, eu vou ter que talvez sugerir algumas alternativas, dar a você outras opções que façam sentido para você. Então as habilidades negociais nesse momento também são muito importantes. Não dá para imaginar um processo de troca de rota, um processo em que eu dê alternativas para o meu coach sem que eu negocie isso com ele, sem que não pareça que é uma reversão, que é uma troca de 180 graus na orientação que vinha sendo dada para ele, coach, para você, coach, tá bom? Então as habilidades negociais, essa troca de concessões, caracterizar exatamente o que pode ser valioso para você na hora que eu for propor essa troca, é importante porque eu preciso manter você no trilho, eu preciso manter você na caminhada, eu preciso manter você acreditando que há uma transformação ocorrendo na sua vida, tá bom? Bom, junto com isso também outro aspecto importantíssimo para você avaliar no seu coach, para você perceber até que ponto está sendo ele efetivo ou não na condição com você. A gente está falando muito aqui em traçar planos, né, em visão de futuro. O que vem aí pela frente? Que opções é que o coach é capaz de imaginar? Que opções é que o coach é capaz de visualizar, de perceber que serão opções, que serão alternativas válidas para você? Ele tem essa capacidade, seja pela sua experiência como coach, seja pela sua experiência como executivo, seja pela sua vivência, pela sua experiência de vida, o que vem aí pela frente. Então, ter essa visão do futuro, compartilhar, né, meio que entrar aí, calçar, né, os seus chinelos e ter um pouco dessa visão, dessa aspiração, dessa motivação que você tem, é papel sim do coach. O coach precisa incorporar um pouco desse drama, desse sonho, dessa expectativa do seu coach, para que não fique uma coisa assim à distância, remota, fria, sem engajamento, sem a torcida, sem a vibração que a gente espera de um coach de verdade, não é mesmo? É como nos esportes, você vê o coach vibrar, chorar, dar murro na parede, ele fica ali, ele talvez não entre em campo, né? Na maioria das vezes, obviamente, ele não entra em campo, né, durante a partida, mas ele vive as emoções da forma mais próxima possível do que seus coaches, né, do que os jogadores, do que o seu time, né? Mais próximo do seu time. Então é fundamental que o coach respire isso, que ele tenha essa visão de futuro, que ele já tenha sinalizado, já tenha razoavelmente traçado essas alternativas razoáveis para você e esse entendimento do que cada uma delas pode significar em termos de desenvolvimento pessoal, de desafios para você. Algumas talvez requeiram mais tempo, algumas talvez sejam de solução mais curta, algumas talvez demandem recursos externos, algumas os recursos já estão todos em você, é uma questão apenas de despertá-los, de trabalhá-los, priorizá-los no seu desenvolvimento pessoal. Então, obviamente, ele tem que ter uma visão de futuro, tem que ser proativo no sentido, né, disso, de perseguir isso. Ele não pode vacilar, uma sessão ele tem uma interpretação, daí uma semana nas sessões seguintes ele tem uma outra interpretação. Não, o que ele de fato acredita que são as alternativas viáveis para você, colocar você nesse passo, colocar você nesse trilho com proatividade, mas obviamente ao mesmo tempo ser flexível, né? É como aquela analogia, né, do aço, né? Ele se curva, ele é flexível, embora pareça frio, e ele é frio, mas ele também tem essa capacidade de ser flexível, de transformar rapidamente sua temperatura, de ser flexível e atender às expectativas do coaching, tá bom? Então o coach ele tem que ter esse entendimento, essa percepção das alternativas que estão aí para você e de alguma maneira
manter você acreditando que você está caminhando nessas direções. Quando ele perceber que há mudanças de rota, e ele já deve ter esse entendimento de quais são as possíveis rotas para você, ele deve fazer isso de uma maneira negociada, de uma maneira empática, para que você se sinta confortável e não ache que, poxa, eu realmente sou um desastre, eu não sirvo nem para planejar, nem para trabalhar meu desenvolvimento pessoal, que dirá para pôr as coisas em prática. E não é bem assim. A gente passa em processos de coaching por mudanças, como eu já falei, fruto de toda essa dinâmica que é o mundo de hoje, fruto de toda essa dinâmica em que as empresas, né, vivem. Tá? Então a gente tem que saber lidar, o coach tem que saber lidar com isso no coaching. Então fique atento a isso também. Outro aspecto fundamental no coach que você vai contratar, ele precisa ter entusiasmo constante. Ele precisa, qualquer que seja a sua reação, qualquer que seja o seu estado emocional, qualquer que seja o desenvolvimento que você teve naquele período, o quanto que você cumpriu ou não aquilo que foi programado, as tarefas que haviam sido tratadas, o quanto que ele conseguiu ou não colocá-las em prática, ou não conseguiu, e aí a partir desse entusiasmo, dessa energia, ele vai voltar nos pontos que eu coloquei agora há pouco, né? Ele vai saber colocar para você as opções, as alternativas que também são úteis, tá bom? E mais um ponto também nessa questão aí, além do entusiasmo, né, que faz toda a diferença, ele, talvez lado a lado com esse entusiasmo, ele precisa demonstrar comprometimento. Ele precisa demonstrar que acredita no processo de transformação que você está vivendo, junto com ele. Ele precisa se sentir comprometido e demonstrar isso. Ele não pode, em momento algum do processo, demonstrar que, olha, a partir de agora aqui é você e Deus. A partir de agora é você e seus familiares, é você e seu chefe na sua organização. Não, ele quer sim a sua transformação por completo. Então o coach, ele precisa estar comprometido com você em toda essa fase, toda essa transição, todo esse processo seu de desenvolvimento. Muitas vezes nós, coach, não estaremos com você, eu não estarei com você, no decorrer de todo esse processo. Algumas transformações, por exemplo, você ingressar numa carreira nova, você começar um curso novo, você voltar de uma viagem no exterior. Algumas dessas situações levam às vezes meses, anos, e obviamente você talvez não esteja mais com o coach nas sessões formais, né, de coaching. Então é natural que ele tenha deixado para você um mínimo de energia, um mínimo de orientação para que você possa prosseguir. E em havendo a necessidade de você interagir, de você buscar alguma orientação nesse período, você de alguma forma precisar de um suporte adicional, ele se mostrar como sempre se mostrou, comprometido. Ele agora chegou aqui no ponto em que vocês vão dizer, né, adeus um ao outro, mas ele se encontra comprometido com o restante do processo, com o quanto que você ainda vai precisar avançar, que ferramentas, que mecanismos ele te deu, né, de acompanhamento, né, de medição, para que você saiba que você continua avançando depois desse distanciamento, tá bom? Então todos esses aspectos precisam ser muito bem observados na hora que você estiver pensando em colocar um coach, nesse processo todo, né, de despertar em você suas potencialidades, tá ok? Muito bom, pessoal. Então agora eu vou para o último módulo desse nosso terceiro vídeo e eu vou fazer com vocês aqui um jogo de mitos e verdades, tá? Eu procurei traduzir, resumir algumas das angústias, algumas das preocupações que normalmente, né, os coaches verbalizam, né, colocam para mim. E aí eu vou dar, acredito agora, um entendimento mais preciso para você do mundo de potencialidades que o coaching significa, pode traduzir para você na sua carreira, no seu desenvolvimento pessoal, tá bom? Então eu tenho aqui uma meia dúzia aqui de mitos e verdades e a gente vai repassá-los e vamos chegar juntos à conclusão que eu quero que vocês tenham comigo, tá? Bom, o primeiro mito que surge é aquele que, poxa, por que coaching? Porque você é um executivo à beira da demissão, porque você está no declínio da carreira. Não tem nada a ver. O coaching não é para perdedores, o coaching é para vencedores, é para aqueles que querem ir para o próximo nível, é para aqueles que acreditam que não nascem sabendo de todas as verdades, né? É para aqueles que em determinados momentos da sua vida se tornaram bons em determinadas áreas, áreas da roda da sua vida, como por exemplo a área familiar, a área da sua saúde, mas que talvez pelas circunstâncias não puderam dar devida atenção àquelas tantas outras áreas, como a financeira, como a área da organização sua como profissional, da sua carreira profissional. Então agora chegou a hora dele recorrer a um recurso que está lá dentro dele,
É um recurso semelhante àquele que fez ele ser top em algumas áreas, mas ele vai precisar de uma ajuda. Então ele é um vencedor, ele é um vitorioso que pede ajuda profissional quando ele sabe que precisa. Por quê? Porque a vida é curta e ele quer continuar avançando, ok? Então esse é o primeiro mito que eu espero que eu já tenha derrubado aí com vocês. O segundo mito diz respeito a o coaching vai preencher lacunas na carreira de um profissional. O cara é bom em algumas áreas, mas olha, se ele não fizer, se ele não passar por um processo de coaching, ele não chega lá. Não vai ser nunca um bom diretor comercial, não vai ser nunca um empreendedor de sucesso. Também um mito. A verdade é que no seu crescimento, no seu desenvolvimento, né, como profissional, você vai precisar descobrir essas potencialidades que estão adormecidas aí em você. Elas já existem. É natural que você não saiba ainda como lidar com elas, seja porque você não consegue reconhecê-las, seja porque você ainda não tem as ferramentas, né, para colocá-las em prática no seu dia a dia. Então pode ter certeza, esse mito não é uma questão de lacuna, não, é uma questão de um ser vitorioso que existe aí em você, que pode também ser vitorioso em outras áreas, e nós, o coach, né, os coaches devidamente capacitados, vamos levar você a explorar melhor essas potencialidades e crescer, tá bom? Quer dizer, existe todo um futuro, na verdade, de oportunidades aí dentro de você. A terceira questão o coaching é uma atividade em separado, né? Quer dizer, é um processo de liderança ou de desenvolvimento de liderança diferente dos processos tradicionais de capacitação, de treinamento, né, de ensino formal, ensino à distância. Não é nada disso também, isso é um mito. O coaching, ele está integrado a todo o seu processo de capacitação. Ele é um recurso, uma abordagem, um conjunto de ferramentas que vão trabalhar de maneira diferente, de maneira bem especial, as potencialidades que você tem aí. Mas ele faz parte sim de um conjunto de todas essas ferramentas, esses recursos, esses meios que a empresa disponibiliza para você, que você está buscando como indivíduo, como empreendedor, para construir uma carreira de sucesso, ok? Não estão dissociados, ele se integra plenamente. Outro mito. Ok, o coaching é um processo em que o cara é bom para perguntar e você se vira. Então o Ernesto, ele é campeão para fazer perguntas. Toda vez eu saio de lá realmente inquieto, é uma inquietude, o cara mexe porque ele é bom para perguntar. Então ele está lá no mundo dele, faz as perguntas, eu arregaço as mãos e vou agir. Também não é isso. O coach está dentro de um processo tradicional de coaching totalmente comprometido com você. As perguntas são uma das tantas ferramentas que nós usamos para despertar essas potencialidades, para questionar os seus modelos mentais, para questionar as suas crenças. Elas fazem parte de uma metodologia, fazem parte de um conjunto de recursos que nós usamos para despertar em você essas competências, essas habilidades, essa potencialidade toda que você tem aí, tá? Mas jamais à distância. As perguntas também são mecanismos de condução, né, adequada de toda essa nossa interação, para que a gente também não fique aqui divagando, né? Não é terapia, né? Não é processo de clínica. Então nós temos que de alguma maneira ser proativos, temos que levar você, coach, a algum local. Então isso é feito com os questionamentos, mas e certamente com o comprometimento. Então nós estamos, né, muito mais próximos de você do que o que você imagina, tá bom? Então isto também é um mito. Outro mito, o coaching deve durar aí 1 ano, 3 meses, 6 meses. Então também rotular o coaching em função do seu prazo de duração também não é um mito. Ele pode durar 3 meses, ele pode durar 6 meses, ele pode durar 1 ano. Depende das transformações que você deseja, que você já vê, já visualiza. E uma coisa, algumas transformações desencadeiam outras, né? É como se fossem portas que você vai abrindo, cortinas que você, né? Visões que você vai descortinando e que despertam em você novos sentidos, novas emoções, novas motivações. É uma busca constante. Então, enquanto você estiver nessa transformação e o coaching for uma metodologia, um conjunto de ferramentas que te ajudam a implementar essas transformações, com melhor desenvolvimento emocional, com maior racionalidade na construção de processos, né, de mecanismos, né, de ação constante, o coaching foi feito para você. Faça bom uso, você vai determinar o tempo que se adequa à sua necessidade, aos seus sonhos, às suas expectativas, tá bom? Muito bem, então nós chegamos ao final desse vídeo. Obrigado, né, por estar aqui comigo até agora.
Nós falamos muito sobre todos os riscos, todos os receios, né, que o coach tem, como fazer a boa seleção, a escolha de um bom coach. No último vídeo da nossa série do Masterclass, a gente vai trazer também aí para vocês algumas dicas, a gente vai trazer para vocês as opções para o próximo passo. Fique comigo nessa série. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que têm interagido, que têm participado, né, nas redes sociais, na interação comigo. No próximo vídeo vocês vão ver, a gente vai fechar com chave de ouro a série do Masterclass e vou deixar para você aí com certeza várias opções para que você prossiga no seu desenvolvimento pessoal e profissional, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!